Nesse vídeo nós vamos recriar do zero o sistema de hashes e criptografia do Django ao lidar com a autenticação de usuários, tanto no cadastro quanto no login. O Django ele simplifica bastante a nossa vida, tornando o sistema de cadastro e login extremamente fácil. Com 2 chamadas de funções você já consegue lidar com as senhas dos seus usuários. Mas por debaixo dos panos o Django precisa realizar vários tratamentos de segurança para realizar uma autenticação profissional. E nesse vídeo você vai aprender exatamente como funciona uma autenticação profissional por debaixo dos panos, para caso você precise realizar a sua própria implementação com algumas poucas divergências. Então primeiro vamos entender aqui como que é uma autenticação no Django de forma bem simples, tá? Vou pegar o projeto do último vídeo e aqui quando nós queremos criar um usuário, nós simplesmente podemos instanciar este usuário e para definir a senha dele, que é o que a gente importa aqui, a gente simplesmente vai falar que o user.password é igual a uma função que recebe a senha do usuário e devolve a hash. No caso, essa função é a função makePassword. Existe bastante coisa por debaixo dos panos dessa função, tá, galera? Depois, na parte do login, a gente simplesmente chama o authenticate, onde a gente passa o username e o password, e o Django fica responsável por devolver se esse usuário existe ou não dentro do nosso banco de dados. Tá, Caio, mas como que isso daqui tudo funciona por debaixo dos panos? É exatamente isso que a gente vai fazer aqui na aula de hoje. Então, o primeiro passo para a gente começar a recriar o sistema de autenticação do Django é entender da onde que vem cada coisa e para que serve. Então, nós temos aqui a função makePassword. Essa função, ela basicamente vai ser responsável por chamar o hasher. O hasher vai ser uma função de derivação de chave responsável por transformar a nossa senha numa hash computacionalmente forte. Muita gente pensa que criar hashes de senhas é simples, mas nós temos que lidar com 2 problemas quando a gente fala de hashes de senha. Muita gente faz um SHA-256 aqui, passa a senha do usuário, passa aqui senha aqui, e simplesmente acha que é isso. Faltou um meio aqui, né? Não vou importar, mas muita gente faz isso. Faz um SHA-256 e salva essa hash no banco de dados. Qual que é o problema de fazer isso? Imagina que a gente tem 2 usuários lá dentro do banco de dados. O usuário Caio e o usuário Marcos. E esses 2 usuários, eles possuem a mesma senha. Portanto, se a gente usa simplesmente um SHA-256, a hash desses usuários será a mesma. Por exemplo, ABCD e o Marcos também será ABCD. E Caio, qual que é o problema disso daqui? Basicamente, se você sofre algum ataque hacker e alguém consegue ter acesso ao seu banco de dados, o hacker vai perceber que tem 2 usuários com a mesma senha. E caso ele consiga quebrar a senha do usuário Caio, por exemplo, por força bruta, ele vai saber que o usuário Marcos tem a mesma senha e a conta dele também estará comprometida. Então o que a gente precisa fazer nesses casos? Nós precisamos adicionar um salt. Nós precisamos criar uma função de hash na qual ela recebe uma string aleatória. Basicamente, será gerado aqui nossa função makePassword. Ela vai precisar, nossa função, vamos pegar aqui nosso hasher. O nosso hasher, ele vai precisar receber um salt. Esse salt vai ser simplesmente um valor aleatório, ABCD, gerado ali pelo random do Django, pelos secrets do Django e etc. Esse salt será concatenado com a senha do usuário. E aí sim a gente vai de fato gerar hash da senha desse usuário. Isso para que, mesmo com usuários com as mesmas senhas, a hash da senha seja diferente no banco de dados. E Caio, e depois para a gente comparar isso daqui, como que a gente vai fazer? Porque na hora de verificar eu vou precisar criar essa hash com o mesmo salt. Então o Django ele vai concatenar na hash, a estrutura da hash vai ser o seguinte, tá? Vai ser aqui o algoritmo utilizado, então no caso vai ser um SHA-256 PBKDF2, vamos supor que PBKDF2, que vai ser o algoritmo que eu já vou explicar para vocês. Depois ele vai colocar um cifrão para separar. Depois entra a quantidade de saltos. Caio, o SHA-256 não é um algoritmo de hash que não consegue voltar depois? Sim, mas para os padrões modernos de computação hoje, ele já não é mais suficiente. A gente precisa utilizar algum algoritmo de derivação de chave, que é como basicamente a gente passasse a nossa hash pela própria hash várias e várias vezes, pela própria função de hash várias e várias vezes. Nesse caso, o PBKDF2 vai receber uma quantidade de saltos, ou seja, que é quantas iterações esse algoritmo vai passar. Quanto maior, mais seguro é a sua hash, só que leva mais tempo também para ela ser computada. Então aqui a gente pode passar um valor, como por exemplo 1000, 10.000, 100.000 e etc. Esse valor também é separado
por um cifrão, e depois vem uma string aleatória, que no caso seria o salt do usuário, e somente depois vem a hash. Então essa hash aqui, que no caso vem depois do último cifrão, ela será computada concatenando a senha do usuário mais o salt, iterando tantas vezes no algoritmo tal. Então, dessa forma, na própria hash da senha, a gente já tem todas as instruções necessárias para a gente conseguir criar a hash na hora do login para validar se a hash é a mesma com que está salva no banco de dados. Então, o PBKDF2 é muito mais poderoso do que o próprio SHA-256, tanto porque ele lida com a parte de salts quanto com a parte de iterações ali dentro da nossa aplicação. Ok, Caio. Então aqui nós podemos perceber que essa função makePassword, ela basicamente pega uma função getHasher, que ela basicamente vai decidir qual que é a função de hash, e aqui ela simplesmente gera um salto aleatório caso ele não exista, e ele chama uma função encode, passando o password e o salt para essa hash. Essa função getHasher, ela é bem simples, tá? Ela basicamente vai receber qual que é o algoritmo utilizado. E onde que fica definido isso daqui? Porque se você pegar aqui ó, o getHasher, aqui ó, a gente pode perceber, ó, ele busca lá do nosso settings.py em password hashers. Então se a gente pesquisar aqui no próprio Django, ó, deixa eu buscar aqui, lá dentro do nosso settings do Django, o primeiro algoritmo utilizado é o PBKDF2 Password Hasher. Então esse daqui é o hasher default que o Django utiliza quando você chama o makePassword. Lembra dele? E interrompendo essa aula aqui, pessoal, para antes da gente dar continuidade, eu preciso avisar para vocês que nós temos um curso completo de Python e Django para quem quer dominar essas tecnologias e se tornar um programador altamente qualificado, capaz de desenvolver qualquer aplicação e ser requisitado no mercado de trabalho. O nosso curso é a Python Full, ele contém mais de 630 aulas, divididas em mais de 49 módulos. Aqui dentro você vai aprender literalmente tudo que você precisa para sair do zero, literalmente desde instalar o Python na sua máquina, até conceitos avançados de programação, como Django Channels para você trabalhar em real time, Django mais Stripe para você fazer checkout de pagamentos, fila de tarefas com o Django Celery, nós temos aqui a parte de deploy completo também, dockerizando um app, observabilidade, então desde o básico até conceitos avançados de programação. Além de que você não tem acesso a apenas um curso, sim um ecossistema completo, uma comunidade de alunos, agendamento ilimitado de reuniões com professores. Você vem aqui, escolhe a data, marca uma reunião com o professor, você solicita análises de código para falar se o seu código, quais são os pontos positivos e negativos. Tem desafios com exercícios para você resolver, estar pronto e preparado para o mercado de trabalho, certificado com reconhecimento pelo MEC. Basicamente você tem um ecossistema completo para sair do zero e conquistar sua primeira vaga como programador Python. Então é isso, pessoal, bora para continuar na aula. Vou chamar aqui ó, make password. Vamos pegar, ele vem lá do hashers aqui. Então o makePassword ele chama o getHasher e o getHashers vai buscar lá dos settings qual que é o seu algoritmo de hash. Certo, Caio? Então, nós vamos ter aqui, vamos começar a reimplementar. Primeiro passo é criar nossa função def makePassword. E ela recebe como parâmetro a senha de usuário e recebe um salt, que eu vou instanciar ele como none. Lembrando que eu não vou fazer a implementação idêntica, exatamente igual no Django, porque a gente precisaria implementar um monte de coisa por trás. Mas vou fazer a implementação mais próxima possível, tá? Então aqui nós temos o makePassword. Essa função ela vai precisar de uma hasher de senha, que no caso vai ser o PBKDF2. O PBKDF2 é uma classe que ele está lá dentro do hashers do Python também. Essa classe, basicamente, ela define qual que é o algoritmo, então o PBKDF2, ela define o número de interações, ela define qual vai ser o algoritmo de hash, e ela tem aqui o algoritmo encode, o método encode. O método encode é responsável por receber a senha, o salt e a quantidade de iterações e devolver a hash da senha. E o método decode é responsável por separar cada um daqueles pontos, como o algoritmo, a quantidade de iterações, os salts e a hash da senha do usuário. E por fim, e importante aqui pra gente, é o método verify, na qual ele recebe a senha, por exemplo, do login de usuário e uma senha encoded para que o usuário possa verificar se aquele usuário existe no banco de dados e fazer as validações e os tratamentos de segurança. Ok, Caio.
Então vamos começar a implementar isso daqui. Então a gente vai precisar da nossa classe, que é o pbkdf2. Então class pbkdf2 password hasher. Por enquanto eu não vou herdar de nada. Então aqui a gente vai definir qual que é o nosso algoritmo. No caso ele vai ser um pbkdf2 underline SHA-256. Nós vamos definir a quantidade de iterações. Então iterations. Vou definir aqui como 390 mil. O Django acho que usa 600 mil por padrão. E o digest, a gente vai utilizar o SHA-256. Então, para a gente poder utilizar o SHA-256, a gente vai precisar importar ele aqui, que é a nossa função de hash. Então, from hashlib import SHA-256. Ok, vamos começar agora a definir o nosso método encode. O def encode. O método encode ele vai receber uma senha e um salt. E ele vai retornar aqui pra gente a hash da senha do usuário. E no método aqui makePassword, eu vou deixar esse método em branco ainda, a gente já escreve ele, a gente vai chamar ele. Então é aqui no makePassword que a gente vai instanciar o nosso hasher. Então eu vou fazer que hasher vai ser igual a pbkdf2.hasher. Para eu poder retornar aqui um hasher.encode da senha do usuário. Não vou fazer isso por enquanto, vamos manter somente isso. Aqui no nosso encode, o que eu vou fazer? Aqui no nosso encode, o que eu vou fazer? Eu vou, basicamente, agora, precisar de uma outra função, que vai ser a função do pbkdf2. Essa função, ela vai ser responsável por gerar a hash de fato. Então, aqui nesse nosso pbkdf2, eu vou criar uma variável chamada hash, e ela será igual a uma função chamada pbkdf2, que a gente já cria ela daqui a pouco, e ela vai receber o password, vai receber a quantidade de salt, vai receber as iterações, os iterations, e vai receber também o digest, que é qual que é o algoritmo que a gente... Aqui é self.digest, né? Digest é igual a self.digest. Aqui eu esqueci de receber o self. Agora sim. Então, essa função vai ser a função que a gente vai criar aqui, ó. Vai ser o def pbkdf2. E ela vai retornar aqui para a nossa variável hash, a hash da senha do nosso usuário. Essa função pbkdf2, ela vai precisar receber o password, o salt, as iterations, o digest e o decalen, que eu já explico o que é, vai ser none. None. Ok, Caio, onde que está isso daqui tudo dentro do Django? Então a gente pode ver, ó, nós estamos na classe pbkdf2. Dentro do método encode, ele vai chamar essa função pbkdf2. Essa função pbkdf2, ela vai fazer exatamente o que a gente está fazendo. Lá do hashlib, ela vai chamar o pbkdf2, vai passar os parâmetros, e antes aqui a gente precisa forçar para bytes, etc. e tudo mais. Então, a gente vai fazer exatamente isso que o Django está fazendo. Importar esse método lá da nossa biblioteca hashlib para chamar ele, para que a gente tenha o pbkdf2 aqui dentro. Então, dentro do hashlib, a gente vai importar o pbkdf2hmac. Beleza? E essa função aqui, o pbkdf2, ela precisa retornar um pbkdf2hmac, que vai ser a nossa função responsável por gerar a hash da senha do usuário. E ele vai precisar passar agora qual que é o nome do nosso método. Então eu vou colocar aqui digest.name. Então eu preciso passar qual que é o nome do nosso método de hash, no caso é SHA-256. Ele vai precisar da senha do usuário, que é a senha que eu recebi aqui como parâmetro. Ele vai precisar da quantidade de salts, da quantidade de iterations, certo? Para definir quantas vezes ele vai iterar, e vai precisar do decalen também. Só que aqui a gente tem um problema. Se a gente tentar chamar essa função dessa forma, ela não funciona, tá? Por que ela não funciona? Porque tanto o nosso password quanto o nosso salt, a função pbkdf2hmac, que vem lá de hashlib, espera que a gente passa em bytes, tá? Então eu não posso passar a string da nossa senha, nem a string do nosso salt. Para fazer isso, a gente vai precisar criar uma função que o Django tem chamada force_bytes.
Essa função, ela basicamente recebe uma string e retorna a nossa string. Então, a gente verifica de fato se é uma string, então strs. E a gente encoda ela, dá um encode do Django para transformar ela em UTF-8. Em binário, tá? Em bytes. Então, agora, em vez da gente passar o nosso password e o nosso salt, a gente passa o nosso password como um force bytes de password e a gente passa o salt como um force bytes de salt. Caio, isso daqui tem lá no Django? Sim, isso daqui tá lá no Django também. Então, se a gente olhar, ó, ele chama aqui, na hora de passar para a função pbkdef2hmac, ele chama tanto o password como o salt em force bytes, ó. Repare que ele está chamando essa função duas vezes. Caio, onde que está essa função? Ela está aqui, ó. É a função force bytes, que ela basicamente faz isso daqui que eu fiz, ó. Ela dá um strs, encode e passa aqui o método de encode. Basicamente o Django faz vários outros tipos de validações aqui, para validar se é um byte, para validar se é um in-memory view, mas para o nosso caso de implementação aqui, isso daqui não faz sentido, tá? Então, ok. Voltando para cá, agora nós temos a nossa função pbkdef2. Essa função, ela vai gerar a hash da nossa senha. Então, vou passar aqui para vocês verem, ó. Vou dar um print pbkdf2 e vou passar aqui password 1234. O nosso salt eu vou passar como 100, só para teste aqui por enquanto. Não, desculpa, o nosso salt eu vou passar uma string aqui qualquer, depois a gente gera ela de forma aleatória. A quantidade de iterations eu vou passar 100 e o nosso método aqui vai ser um self.sha256. Perfeito. Opa, não precisa do self, né? Tô fora da função, beleza. E agora eu vou rodar esse código. Python 3 app.py. E olha só, ele retornou a hash da nossa senha. Caio, isso daqui tá estranho? Não é as hashes da senha que eu estou acostumado a ver no Django. Porque se você observar lá dentro do Django, vamos abrir aqui, como que as hashes das senhas ficam. Deixa eu abrir aqui a tabela user. Se você reparar, olha como que fica salvo a nossa hash da nossa senha. Igual eu falei para vocês, ó. Deixa eu abrir aqui. Ó, qual que é o algoritmo de hash? Então, pbkdef2sha256, a quantidade de iterações, o nosso salt e depois a hash da nossa senha aqui. Então, tudo separado pelo nosso cifrão, certo? Então, a gente precisa transformar isso daqui em string. Por que a gente precisa fazer isso? Porque o nosso pbkdef2, ele devolve pra gente em binário, como a gente pode ver, ó. Tá vendo que tem um B aqui antes? Então, aqui dentro do nosso encode, onde a gente chama a nossa função pbkdef2, a gente vai precisar realizar algumas conversões. Então, eu vou falar que a nossa hash vai ser igual, e agora a gente vai ter que importar o base64. Import base64. A gente vai ter que decodificar isso daqui. Então, a gente vai converter para base 64. Então, B64 encode. A gente passa a nossa hash. E agora a gente vai dar um decode nisso daqui no formato ASCII, que é o padrão de caracteres que a gente já tem conhecido, certo? E por fim, a gente pode remover os caracteres aqui em branco antes e depois para garantir. Eu vou agora simplesmente dar um return nessa função. No seguinte, ela vai devolver qual que é o dado que eu tenho que salvar no banco de dados. Então eu vou dar um self.algorithm aqui. Deixa eu passar aqui dentro de uma fstring. Aqui eu passo um self.algorithm. Então, beleza. Depois eu vou separar isso daqui por um cifrão. E eu vou dar um self.iterations para salvar exatamente como o Django salva. Primeiro ele salva o nome da função de hash utilizada, depois a quantidade de iterações. Depois o Django, ele vai colocar um cifrão aqui e colocar depois o salt. Então vamos separar por um cifrão novamente. E depois self. Aqui não é, aqui é só salt. Salt, beleza. Depois eu dou agora um cifrão novamente e agora sim eu concateno a hash do usuário que a gente gerou. Então eu passo hash. Certo? Vamos testar isso daqui? Para testar, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma variável, vou dar um print aqui. Eu vou criar uma variável. Hasher vai ser igual. Vou testar aqui na função makePassword já, né? Então aqui eu vou fazer um hasher. Vou dar um return hasher
.encode. Beleza, nesse encode aqui, eu vou passar a senha do usuário, vou passar o próprio password aqui. E o salt, eu vou gerar um salt aleatório aqui que eu mesmo digitei por enquanto. Depois, daqui a pouco, a gente já resolve isso. E agora eu vou chamar o meu make password. E aqui eu vou passar 1, 2, 3, 4 nesse meu make password e rodar meu código. Aqui, ele está falando que não existe o atributo iterations. Existe sim. Onde que ele está? Iterations, vamos ver aqui. PBKDF2 objects não possui objeto. Ah, tá aqui, né? Tá, aqui tá errado. Beleza, agora sim. Então eu vou chamar aqui o nosso Python. Aqui não existe o algoritmo. Aqui faltou o M também. Vixe, bastante coisa errada. Rodei novamente e agora sim, pessoal. Reparem no seguinte, tá? Deixa eu aumentar o terminal aqui para vocês verem. A primeira coisa que nós tínhamos é a hash da senha do usuário em binário. Não é isso que nós queremos. Depois nós fazemos as validações e tratamos, ó. Agora nós temos o algoritmo, nós temos a quantidade de iterações, nós temos o salt gerado aleatoriamente. Cadê o cifrão aqui? Onde que ele termina? Aqui. Então, beleza, esse daqui é o salt. Aqui nós temos o nosso cifrão e daqui pra frente é a hash da nossa senha do usuário. Então, beleza. Fizemos aqui a parte da hash da senha do usuário. Só temos uma questão agora para a gente lidar, que é o seguinte. Aqui eu estou passando um salt aleatório e não é isso que a gente quer fazer. Eu poderia passar esse salt na própria função makePassword, mas não é isso que o Django faz. Se a gente olhar lá no makePassword do Django, deixa eu acessar ele aqui, makePassword do Django, deixa eu achar, é esse daqui. Aqui, o que ele faz? Ele pega o salt da própria função de hash que ele está utilizando. Então, lá no PBKDF2, o que o Django está fazendo? Ele tem aqui a nossa base password hasher, que é de quem ele herda, e nesse base password hash, ele tem uma função que gera um salt aleatório, certo? E nessa função aqui, ele basicamente vai gerar uma quantidade de dados para a gente. Uma string aleatória computacionalmente forte, né? Então, o que a gente pode fazer? Vamos voltar para cá. Agora, eu vou criar essa nossa base. Então, eu vou criar uma classe, vai ser igual ao base password hasher. E ok, essa classe a gente vai precisar de duas coisas. A gente vai definir qual que é o nível de entropia dessa classe. Então, salt entropy, que é basicamente o quão aleatório vai ser os dados gerados ali dentro. Então, o quão grande a nossa senha tem que ser para que os dados sejam realmente aleatórios ali. E nós vamos precisar também de um random string chars, que vai ser basicamente quais são as possibilidades de caracteres aleatórios a serem gerados. Eu poderia definir aqui, escrever manualmente A, B, C, D, E, F, G, etc. Mas o Python tem uma biblioteca chamada string. Então, eu vou fazer um import string. E eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou falar que as possibilidades de caracteres vão ser string, ponto, os nossos caracteres em minúsculo, mais os nossos caracteres em maiúsculo. Tá, faltou o string aqui. String.ask uppercase, mais os nossos dígitos. Então, string.digits. Perfeito. Então, agora eu vou criar a nossa função salt. Self. E essa nossa função salt, primeiro eu preciso definir qual que é a quantidade de caracteres que nós temos ali dentro. Então, eu vou definir aqui nosso char count, ou seja, quantos caracteres aleatórios essa função vai gerar. E isso a gente vai gerar através de uma conta matemática. Basicamente, é o nível de entropia que essa senha vai ter. Então, a gente vai basicamente pegar o nosso salt, o nosso self.saltEntropy, e vai fazer o seguinte, dividido pelo math.log, a gente já importa o math.log, de len de self.randomStrings. Caio, o que é isso daqui que eu já explico para vocês? Vamos fazer aqui, ó, import math.
Basicamente, imagina o seguinte, eu tenho um nível de entropia que eu quero alcançar daquela senha, ou seja, o quão aleatória é aquela senha. E eu preciso definir aqui quais são os nossos caracteres. Imagina que a nossa string, que a gente pode gerar caracteres aleatórios, as possibilidades de caracteres são apenas A e B. No caso, basicamente, quanto menos caracteres eu tenho, menor o nível de entropia de cada caractere. Então, basicamente, para eu atingir um nível de entropia de 128, eu precisaria de muitos caracteres para que essa senha realmente fosse aleatória o suficiente para atingir esse nível de entropia. Mas se eu tivesse uma quantidade maior de dados, A, B, C, D, E, F, G, H e J, por exemplo, agora cada caractere tem um nível de entropia maior. Ou seja, eu preciso de menos caracteres naquele salt para que ele atinja o meu nível de entropia, no caso 128. Para a gente calcular isso, a gente faz utilizando math.log2, log2 aqui. Eu acho que eu não utilizei, não estava passando log2, né? Deixa eu ver se eu estava passando log2. Aqui é log2. Beleza. Então, eu vou utilizar um math log2 e vou passar a quantidade de caracteres. Então, vamos supor que as possibilidades de caracteres para gerar o meu salt aleatório são 2 caracteres. Eu só posso gerar com a letra A e com a letra B. O que vai acontecer? O nosso nível de entropia para cada caractere é de 1. Então, o que eu iria precisar? Eu precisaria de 128 caracteres para atingir o nosso salt entropy de 128. Então, eu teria que dividir 128 por 1. E agora, vamos supor que eu tivesse 10 caracteres dentro da nossa possibilidade. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J e etc. Agora, nosso nível de entropia de cada caractere é de 3.32 tal. Então, agora eu dividiria 128 por este valor aqui, tá? O que daria uma quantidade menor de caracteres. Então, quanto maior os caracteres possíveis, menor tem que ser o meu salt. E agora, eu vou dar um return aqui numa função chamada getRandomString, e ela passa aqui a quantidade de caracteres que precisam ser gerados e o allowed chars. O allowed chars é os caracteres possíveis a serem utilizados. Então, self.randomstrings. Essa função, ela é bem simples, tá? A gente já criou funções parecidas com essas várias e várias vezes. Então, eu vou dar um def getRandomString. E essa função vai receber o len e vai receber os nossos allowed chars que a gente definiu. Ok, Caio, isso daqui tem lá no Django? Sim, ó. Então, basicamente, foi esse cálculo aqui que o Django fez, o cálculo de entropia, e depois ele chama a função getRandomString. Essa função getRandomString, ela é muito simples, tá? Basicamente, ela vai retornar aqui um conjunto de strings que vai ser concatenado. Então, .join, e ele pega lá de secrets.choices, então, import secrets choice. Caio, poderia utilizar o choices do random? Não. Ele funcionaria? Funcionaria, mas seria inseguro. Na computação, não existe números ou dados aleatórios de fato. Todos os dados são pseudo-aleatórios. Nós tentamos gerar dados aleatórios. E a função random é para a gente gerar dados aleatórios que não precisam ser criptograficamente seguros. Quero gerar um nome de usuário aleatório, quero gerar um nível de um exercício aleatório, qualquer coisa que não precise de segurança. O random funciona exatamente para isso e ela é mais performática. Mas para casos que a gente necessita de segurança de fato, nós vamos precisar utilizar uma função de criptografia que os dados são mais aleatórios. Então é mais difícil prever a aleatoriedade dessa função. Então a função random.choices é mais fácil de prever a aleatoriedade daqueles dados do que o secrets.choice, tá bom? E agora a gente basicamente passa aqui o nosso allowed chars, tá? Então, dentro de toda essa string aqui, pegue um único caractere. Quantas vezes a gente vai fazer isso? For e in len. Certo, galera? Aqui a gente precisa passar um range, né? Range de len. Ok. Então, agora nós temos aqui a nossa string para gerar os nossos dados aleatórios. Então, vamos fazer um teste aqui. Vou pegar aqui print
base password hasher, abre e fecha parênteses, ponto salt. Vamos ver o que ele vai gerar para nós. Aqui ele deu um erro. Ele falou que o float não é um objeto. Linha 26 aqui na chamada da função. Ah, tá. Isso daqui precisa ser um inteiro. Então a gente arredonda para cima, né? Então, sil. E aqui a gente fecha. Agora vai funcionar. Beleza. Então aqui a gente pode perceber, ó, que ele gerou pra gente um conjunto de dados aleatórios. U, X, V, D, tal. O primeiro coisa ali que apareceu era esse print. E os outros dois eram esse daqui. Vou deixar um único print aqui pra gente. Agora sim. Então aqui nós temos o nosso salt gerado aleatoriamente. Então, agora na nossa função makeHasher, a gente pode fazer o seguinte. Eu vou falar que o meu salt vai ser igual ao salt que eu recebi como parâmetro, certo? Se eu não tiver OR, então caso ele não exista, eu pego lá do nosso hasher.salt. E aqui no nosso pbkdef2 password hasher, a gente vai precisar herdar do base password hasher, perfeito? E agora, basicamente, na hora de chamar a minha função makePassword, dar um print nela aqui, makePassword, e vou passar a senha do usuário, por exemplo, a senha 1234, e agora, e aqui eu tiro esse nosso salt aleatório, eu crio e passo aqui o nosso salt perfeito. Vamos tirar o print que a gente... Ah, já tiramos já. Então, vou dar um clear no nosso terminal e rodar de novo. O que eu quero que vocês reparem? Repare que o final aqui, ó, CEA. Mesmo que eu tenha senhas idênticas, quando eu rodar o nosso código de novo, a hash da senha do nosso usuário é diferente, tá bom? Por causa que o nosso salt aqui inicial também foi diferente. Ok, então isso daqui, pessoal, é como que o Django lida com a parte de criação da nossa hash, tá? Então tem várias validações de segurança aqui que você precisa se preocupar. Como, por exemplo, gerar valores aleatórios que atendam ao seu nível de entropia. E no nosso getRandomString, lembrar sempre de utilizar o choices que vem lá da biblioteca secrets, certo? E não da biblioteca random, para que seja realmente seguro. E claro, utilizar o pbkdef2 e não qualquer outro tipo de algoritmo de hash. Para finalizar, agora a gente vai precisar da função que é o checkPassword, que é a função que vai receber a senha que o usuário acabou de digitar no login, comparar com a hash da senha que está no banco de dados e falar se elas são válidas ou não. Ou seja, esse usuário pode logar na aplicação? Então a gente vai ter uma função que é o checkPassword. Essa função ela também se encontra aqui dentro, que é o checkPassword. Ela está lá dentro dos nossos hashers aqui também. Então, basicamente, essa função aqui, ela vai chamar o nosso hasher.verify. Então, dentro da nossa função de hash, que no caso é o pbkdef2 que a gente já viu, pbkdf2, nós vamos ter aqui... Nós vamos ter aqui a função verify. Essa função vai depender dessa função decode aqui, tá? Então, vamos criar ela. O que é a função decode? Ela vai simplesmente separar aqui o algoritmo, as iterações, o salt e a hash. Uma função mais simples que essa não existe. Então aqui def decode, ela recebe o self e recebe o encoded, que é no caso a hash da nossa senha, aquilo que está salvo no banco. Ele vai criar o algorithm, ele vai criar o iterations, ele vai criar o salt e vai criar o hash. E isso daqui vai ser igual a nossa string .split de um cifrão. E a gente retorna aqui um dicionário com algorithm, algorithm. Depois a gente vai precisar do iteration, iteration, o salt, e o hash. Ok. E agora a gente precisa da nossa função, que é o defVerify. O defVerify, ele vai receber o self, ele vai receber a senha do usuário
em texto mesmo, a senha bruta que ele digitou, 1, 2, 3, 4, por exemplo, e ele vai receber o encoded, que no caso seria a senha do usuário que está lá no banco de dados. Ok, e agora o que a gente vai fazer? Eu vou precisar comparar se a senha, eu precisar gerar a hash dessa senha e comparar se a hash dessa senha é igual à hash que está lá no banco de dados. Para fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável chamada decoded e vou falar que é igual a self.decode. Por quê? Para eu gerar a hash dessa senha, que no caso é 1, 2, 3, 4, eu vou precisar saber qual que é a quantidade de iterações e a quantidade de saltos que a senha que já está salva lá no banco de dados em hash foi criada. Então aqui no nosso decoded eu passo a hash da senha do usuário e agora eu vou encodar. Encoded, vou colocar um encoded 2 aqui para separar. Vai ser igual, e agora eu vou chamar o meu método encode. Porque a senha bruta que o usuário digitou, eu preciso criar a hash dela. Então eu vou criar aqui o meu método encode. O meu método encode, eu vou passar qual que é o password, ou seja, a senha que o usuário digitou. E eu preciso utilizar a mesma quantidade de saltos e também a quantidade de iterações utilizadas. Então no meu método encode, eu vou precisar passar o meu salt aqui. E como que eu sei qual que é o salt utilizado pela senha que já está salvo no banco? O decoded aqui, ele retorna um dicionário. E no dicionário eu tenho o meu salt. Então, decoded na posição salt. E agora que vem provavelmente uma falha de segurança que muita gente cometeria. Se você observar, o verify do Django, ele não faz um igual. Ele não faz return decoded é igual. Aqui no caso, o encoded, ou seja, a senha que já está salva lá no banco de dados é igual a hash que a gente acabou de gerar. Se for, tá válido. O Django não faz isso, porque isso daqui é uma falha de segurança grave. Por quê? Imagina que a gente está comparando duas strings, a string A, B, C, D e E, com a string, por exemplo, A, B, C, D e F. O que vai acontecer? Essa string aqui, ela vai levar um certo tempo para que o Python fale que a comparação entre essas duas strings é falsa. Por quê? O Python vai passar pelo caractere A, tá tudo bem, vai passar pelo caractere B, vai passar pelo caractere C, vai passar pelo caractere D, e só no último caractere que o Python vai descobrir que essas duas aqui strings, elas não são iguais para retornar falso. Então ele vai levar, vamos criar uma suposição aqui, de 2 segundos para falar que essa string é falsa. Mas vamos supor que nós temos agora uma string que aqui logo no primeiro caractere, nós já temos aqui uma diferença. Então lá já no primeiro caractere, nós podemos perceber que essas strings aqui não são iguais. E o que vai acontecer? O tempo para que o Python fale que essas strings são diferentes vai ser muito menor. Vai ser 0,2 segundos, por exemplo. E qual que é o problema disso? Isso daqui vai abrir brechas para que hackers fiquem testando possibilidades de senhas e com a velocidade do tempo de acesso, ele consiga chegar numa senha aproximada. Claro, é um trabalho praticamente infernal, mas isso abriria esse tipo de problemática, na qual você, pelo tempo de validação diferente que você encontra a partir de cada senha que você digita, você consegue saber se você está mais próximo ou mais longe da senha daquele usuário, certo? Então, para resolver esse tipo de problema, a gente precisa utilizar alguma forma de fazer uma comparação linear. O que é uma forma de comparação linear? Nós vamos comparar duas strings e a única coisa que determina o tempo de comparação entre elas é o tamanho delas. Então, mesmo se a string seja diferente no primeiro ou no último caractere, o tempo para falar que essas strings são iguais ou diferentes será exatamente o mesmo. Então, a gente vai precisar de uma função que faz isso, que vai ser a função que o Django utiliza. Se você reparar aqui, ó, é a função constantTimeCompare. Essa função ela vai utilizar lá da nossa biblioteca secrets, tá? Então, essa função def constantTimeCompare, ela vai receber o valor 1 e o valor 2. E ela vai retornar pra gente o secrets.compareDigest. E agora eu preciso passar eles em bytes, tá? Então, force bytes, eu passo a hash da senha 1, então val1, e eu passo a hash da senha 2, force bytes, val2. Então, isso daqui vai me retornar true ou falso. True se essas senhas forem iguais, falso se elas forem diferentes. Só que o tempo aqui será linear, certo?
Então agora, aqui no nosso verify, eu chamo constants, time compare, e eu passo as nossas duas senhas aqui para ele no verify, o encoded e o encoded 2. Então, encoded e o nosso encoded 2. E isso daqui vai retornar true or false. E agora, lá no nosso método checkPassword, a gente recebe a nossa senha do usuário, recebe o encoded, e a gente vai precisar instanciar o nosso hasher, que vai ser igual ao pbkdef2 hasher, e a gente retorna agora o hasher.verify de password e de encoded. Então agora, se eu der um print, vamos pegar agora aqui o seguinte, tá? Eu vou pegar essa hash aqui, vamos gerar uma nova hash. Clear, vou rodar aqui, beleza. Então aqui gerei a hash da senha desse usuário e vou copiar ela. Copiar e vou salvar ela no banco. Por exemplo, vou colocar aqui, ó. Ah, nem precisa, né? Vou fazer o seguinte, mais fácil aqui. Password salvo no BD. Vai ser igual a isso daqui. E agora eu quero verificar, olha, isso daqui foi a senha que ele fez na hora do cadastro e a gente salvou ela no banco de dados. Agora o usuário quer logar no nosso sistema. Eu preciso falar um true ou false para ele se ele pode logar ou não. Então eu chamo a minha função checkPassword e eu passo agora a senha que o usuário digitou, 1234. E eu vou passar e eu vou comparar com a senha que está salva no banco de dados. Será que vai ser igual? Então vou dar um python 3 app.py aqui e ele me retorna um true. Beleza, o usuário digitou a senha correta, pode acessar o sistema. Se ele digitar um 5 aqui, ele vai me retornar um false, falando, ó, senha inválida, você não pode acessar o sistema. E basicamente é isso, pessoal. Criamos aqui um código praticamente muito próximo do que nós temos dentro do Django para lidar com a parte de cadastro, na qual a gente gera a senha da hash de um usuário, e também na parte de login, quando a gente verifica se duas senhas são iguais. Então, algumas coisas para vocês se atentarem quando for criar a sua própria hash. Lembre-se de utilizar o secret e não o random para gerar os dados aleatórios. Lembre de utilizar aqui no nosso compare para comparar de forma linear e não utilizando um igual também, para você não abrir esse tipo de brecha de segurança. Sempre utilize algoritmos de derivação de chave como o pbkdef2 e nunca apenas uma hash. E basicamente é isso, tá? Então é uma forma bem profissional de lidar com a autenticação de usuários que nós temos dentro do Django. Praticamente vai atender 99,9% dos casos que vão utilizar o meio de autenticação do próprio framework. E se você gostou dessa aula, eu recomendo que você assista essa aula aqui, onde a gente resolve um desafio técnico do PicPay utilizando Python, Django e Django Ninja. Então eu te vejo lá, galera.